Fala, torcida tricolor, fim de jogo na Ilha do Retiro, Sport 0, São Paulo 1. O São Paulo consegue mais uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro. Com isso, já é a terceira vitória nos últimos 3 jogos, consegue somar 9 pontos, se afasta da zona de rebaixamento, fica na 12ª posição e consegue aí se distanciar um pouquinho dessa parte de baixo da tabela. Sem contar que consegue segurar um adversário direto nessa parte de baixo aí, que é o Sport, que acaba ficando ali embaixo com seus 15 pontos. Um jogo ruim de se assistir, um jogo com pouca inspiração. São Paulo fez um jogo que a gente está acostumado a ver já, aquele jogo sem nenhuma empolgação. O Benítez no banco mais uma vez, o Rigoni no ataque com o Pablo, mas o Rigoni não jogando bem como ele vinha jogando nos últimos jogos. Então foi um jogo aí muito apagado do São Paulo novamente, mas foi suficiente para ganhar do Sport, que é um time muito frágil, que não oferece muita opção no ataque, opção na defesa. Então o São Paulo conseguiu uma vitória aí relativamente boa sobre o Sport, porque conseguiu os 3 pontos, se afasta da zona de rebaixamento e consegue aí visar um pouquinho mais agora os próximos confrontos que tem. Na quarta-feira já tem um confronto contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil, então consegue com essa vitória ganhar um pouco de confiança para esse confronto. O jogo de hoje foi um jogo que o Volpi se destacou, porque fez algumas defesas, mesmo sendo muito pobre o ataque do Sport. O São Paulo ainda conseguiu levar algum sufoco do Sport. O Volpi teve que fazer algumas intervenções ali, algumas defesas difíceis, porque senão o Sport poderia muito bem empatar esse jogo, ou até ter virado o jogo, se não fosse algumas defesas do Volpi, né? O Volpi é aquele cara que a gente já conhece, a gente não consegue contar com ele em jogos difíceis. Quando é algum jogo difícil, dificilmente o Volpi vai bem. Ele sempre falha, ele tem um problema muito sério, que é a parte psicológica. Quando é um jogo mais fácil, geralmente ele faz isso que ele fez hoje. Faz boas defesas, consegue aí livrar o São Paulo de um empate e uma derrota. Então, esse é o problema do Volpi. Quanto ao Pablo, o Pablo foi o cara que fez o gol do jogo hoje. Começou bem também. O São Paulo conseguiu um gol logo nos 4 minutos do primeiro tempo. O Pablo começou a se movimentar ali na frente. Mesmo tecnicamente não sendo um primor técnico, o Pablo, mas ele conseguiu aí fazer o gol. O Nestor enfiou uma bola para ele ali no meio, entre os zagueiros. Ele cortou ali, fez o facão na frente, conseguiu tirar do goleiro, bateu no cantinho do goleiro e fez o gol. Foi o suficiente para o São Paulo, já que o Sport tem um time muito frágil, né, como eu comentei. O Hernanes, pelo lado do Sport, foi o destaque, começou como titular. Pela primeira vez, o Hernanes enfrenta o São Paulo. Foi um jogo também um pouco apagado do Hernanes. O Hernanes, que como a gente já sabe, né, tá em final de carreira, já não tá rendendo mais do que ele rendia. Então realmente eu acho que o Sport é um time pro Hernanes agora meio que conseguir jogar um pouco mais, tentar recuperar um pouco da sua boa forma, mas dificilmente ele vai ser aquele jogador de antes, né? Então o São Paulo com essa vitória vai para a 12ª posição, se afasta da zona de rebaixamento. Tem agora, na próxima rodada, na quarta-feira tem o jogo contra o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, às 4 da tarde, vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude, que é um outro concorrente também, que provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela. Então o São Paulo precisa ganhar esse jogo também para subir mais no campeonato e para se afastar dessa zona de rebaixamento, que a gente não quer ver o São Paulo lá embaixo, né? Depois do Juventude, o São Paulo tem um outro confronto também, teoricamente mais fácil, que é contra o América Mineiro, no próximo sábado, sem ser sábado agora, no outro, que é contra o América Mineiro e dentro de casa, no sábado às 7 da noite. Então o São Paulo tem aí, além dessas 3 vitórias que conseguiu nos últimos 3 jogos, tem mais 2 jogos aí pra frente, que são jogos com adversários relativamente mais fracos, que pode aí o São Paulo ter mais 2 vitórias tranquilamente. O lado positivo de hoje, o Luciano voltou pro time, mesmo no banco de reservas, já entrou um pouquinho no final do segundo tempo, já para começar a adquirir uma boa forma física. O Benítez entrou, finalmente o Crespo colocou o Benítez para jogar, já que o Crespo deixou o Benítez no banco nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, e depois acabou falando aí que não colocou ele porque ele não tinha condições de jogo. E é curioso que agora, no domingo, o Benítez já tem condição de jogo e já entra, né, no segundo tempo, mesmo que no segundo tempo. Então são coisas aí do futebol que a gente não entende às vezes, mas que o torcedor são paulino fica esperançoso, porque sabe que do potencial desses jogadores. Porque ultimamente o time de São Paulo não tem inspirado muito,
jogadores que estão jogando não têm dado uma resposta positiva para a torcida, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O São Paulo tem sofrido, tirando alguns destaques como o Miranda, que tem uma regularidade muito boa ali na parte de trás da zaga do São Paulo, e o Beni e o Rigoni, que tem jogado bem também na parte ofensiva. Os demais jogadores têm oscilado muito, isso tem chamado muita atenção e tem colocado aí uma pulguinha atrás da orelha dos São Paulinos. Então, com essa vitória, São Paulo consegue aí, como eu falei, ir para a 12ª posição. Vamos ver se consegue ganhar o próximo jogo contra o Juventude, fora de casa, e depois contra o América Mineiro, dentro de casa, para a gente se consolidar, colocar um time mais para frente ainda no campeonato. Beleza? Então esse foi o vídeo, fala um pouquinho do time aí, do jogo de São Paulo contra o Sport. Se você gostou do vídeo, se você acha que foi isso mesmo, deixa aqui seu comentário aqui, fala o que você achou desse jogo de hoje. E vamos ver se o São Paulo consegue aí embalar no campeonato e consegue melhorar a performance para alegrar o São Paulino aí, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!